Deus, Ele não faz as coisas segundo os nossos planos, segundo a nossa capacidade, segundo aquilo que a gente interpreta como sendo possível ou impossível. Algumas pessoas têm se colocado diante de Deus e julgado de forma muito humana a ação de Deus. Um exemplo disso é quando aqui o próprio Moisés vai estar alegando com Deus a sua capacidade. Quando a gente se coloca diante de Deus para dizer a Deus o que a gente não pode, a gente precisa refletir que não é apenas o nosso medo, né, que está em volta disso, mas principalmente a incredulidade e pior que isso, né, é nós colocarmos em Deus diminuir a onipotência de Deus. Quando a gente fala para Deus, eu não consigo fazer isso, eu já tentei de tudo, eu não posso, a gente está dizendo o quê? Que Deus não pode agir na nossa vida. Então, Moisés, a gente viu semana passada que ele foi criado por Deus praticamente, né? Lembra que botou no cesto, depois, né? E Moisés recebeu a melhor educação que todo o povo de Israel poderia ter recebido, ou que ele mesmo poderia ter recebido se continuasse no povo de Israel. A gente falou semana passada, né? Ela teve que abrir mão, foi um sacrifício e foi, né, difícil, mas sobretudo, ele agora é um homem formado. E eu queria que você estivesse pensando na seguinte frase: aquele que se exercita para ser campeão, aquele que ensaia, aquele que estuda para passar numa prova, não faz mais do que a sua obrigação. Mas aqueles que são aprovados ou são campeões sem ter a obrigação, ou por exemplo, tá difícil, mas é assim, se o cara estudou o ano todo para passar na prova, fez com que é a obrigação dele. Mas se ele estuda o ano todo, mesmo sem ter a obrigação de passar na prova, é esse que deve ser o verdadeiro campeão. E eu queria que você estivesse se colocando nessa questão. Quem é você diante de Deus? Você tem estudado, por exemplo, para EBD no domingo à noite? Você tem feito as coisas porque tem uma obrigação? No domingo à noite não, no sábado à noite. Você tem feito as coisas por uma obrigação, ou você tem feito porque você é desse jeito? As pessoas hoje em dia, elas andam no último minuto. Eu tenho que chegar no trabalho 8 horas, então elas sempre chegam ou depois das 8, ou então 10 para 8 horas, 8h10. Dificilmente alguém chega antes no trabalho, né, Lívia? Não é porque eu escutei antes, você está no programa. E a gente vê que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, tem uma missão para você. Quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Davi lá, Deus sabe que a gente pode, que nós podemos, né? Deus sabe muito mais do que nós mesmos, o que nós temos, os nossos pecados, né? Que tem pecados que até é inconsciente a gente peca, mas Deus sabe. E a gente precisa se colocar nessa, como dizem aí, na dispensação da graça de Deus para cumprir a missão dele. Moisés começa a debater com Deus e ele vai falar o quê? Pô, mas se eu não consigo nem chegar na hora do trabalho, como é que eu vou, né,
dar aula na EBD. Ah, mas se eu não consigo isso, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ser um homem de Deus? Ele se coloca como uma pessoa inferior à missão que Deus tem para ele, só que não é por humildade. Ele se coloca nessa posição por medo. Ele se coloca nessa posição porque tem medo do povo egípcio. E por que ele tem medo? Porque ele conheceu o povo egípcio. Ele viveu 40 anos lá na casa, no palácio, tendo os seus parentes como seu escravo. E ele tinha plena convicção e certeza do poder que os egípcios tinham sobre o povo de Deus. E aí quando ele vai debater, mas como é que o que eu vou falar para eles? Quem é o Deus? Porque ele já sabia, porque essa era a pergunta que ele ia fazer se alguém viesse falar para ele de Deus. Sabe, você chega para falar para alguém e fala assim, ó, Deus tem um plano na sua vida. E a pessoa pergunta qual Deus, o que você vai falar? Jeová? Ou é Jesus? Ou é Yeshua? A gente quer responder às pessoas aquilo que elas cobram da gente. Só que Deus fala o que para ele? Deus fala que sou eu mesmo. Ah, mas como é que eu vou falar para eles que o Senhor tem um plano na vida dele? Porque hoje em dia, principalmente, cada um tem um Deus, né? Hoje o cara acha que Deus é uma planta, que Deus é uma vaca, que Deus é um rato, que Deus é... Cada lugar tem uma interpretação de Deus. E Deus não está interessado em provar para homem nenhum quem é. As pessoas é que precisam chegar a Deus. Quando Moisés fala para ele assim, ó, eu vou falar que Deus que o Senhor é. O Senhor é a vaca lá do caminho das Índias? O Senhor é o rato? O Senhor... E Deus fala assim, não esquenta não. Por quê? O poder não está no Deus, mas sim na palavra. E ele tem que ir ao povo egípcio amando de Deus, no poder de Deus, e não confiando no nome de Deus. O nome de Jesus, a gente tem a orientação de que há poder no nome de Jesus. Mas tem muita gente que tem colocado o nome de Jesus a níveis tão baixos quanto o das bênçãos materiais, no caso da prosperidade. Jesus não é seu empregado para te fazer mais rico. O empregado é que faz. A Lívia faz o patrão dela mais rico a cada... Vai abrir outra loja. A Lívia vai trabalhar mais ainda na outra loja. Mas Jesus não é meu empregado. Jesus não tem que me fazer rico. E Moisés, quando fala assim, eu tenho que falar para eles quem é o Senhor. Deus fala com Moisés o quê? Isso é menos importante. Eu sou. Pode falar que eu sou mesmo e pronto. Por quê? Porque quando as pessoas nos questionam diante da nossa fé, a gente precisa estar preparado para responder, na maioria das vezes, não o que elas estão nos cobrando. Quando o cara vai falar assim,